As religiões precisam de crianças. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. E sendo sincero, eu diria bem mais do que isso. As religiões não só se alimentam de crianças, como elas se alimentam de adultos infantilizados. Adultos com dependência emocional, adultos que não tiveram uma formação a nível de se entenderem como adultos. Pessoas que precisam de outras pessoas dizendo o que elas devem fazer, dizendo pra onde elas devem ir, como elas devem agir, e que muitas vezes não tem muita personalidade não, sendo sincero. Antes de eu falar das crianças, vamos falar de uma coisa geralzona. Todo e qualquer movimento que existe, seja uma religião, seja um grupo político, seja o que for, depende da juventude. E eu falo da juventude a nível de renovação. Uma ideia que não tem jovens ou que não apresenta jovens a essa ideia tende a morrer com o tempo, ou virar um nicho, virar uma coisa, sei lá, de um grupo específico. Então, a gente pode entender que não é só a religião, mas a religião como uma forma de dominação e, portanto, de perpetuação de ideias que são políticas, religiosas. Porque eu não sei se você reparou, mas a religião, ela não acarreta só a religião. Dentro de uma religião, você tem uma visão de mundo, uma visão política. E não adianta você dizer, não, mas na minha religião não tem visão política. Tudo é político. E se você não acredita nisso, tudo bem, a gente pode debater isso. Eu não sei se você reparou, mas a palavra do momento agora é dominação. Os grupos de extrema direita, os grupos da bancada evangélica, da bancada cristã, católica, têm falado o tempo inteiro sobre uma palavrinha mágica que é a seguinte: doutrinação. Eles estão doutrinando os nossos filhos, olha que absurdo. Nas nossas escolas eles estão ensinando coisas. Mas calma aí que eu vou buscar o Bernardo agora, da Eucaristia, vou buscar a Júlia, da EBD, e aí eu vou mostrar essa criança pura aqui falando sobre o quanto essa criança é contra o aborto, pra vocês verem que bênção que é o meu filho. Ah, mãezinha, por que fizeste isso comigo? Por quê? É sério, na cabeça dessas pessoas, isso não é de forma nenhuma doutrinação. Você crescer uma criança numa religião, batizar ela, ou sei lá, crismar ela, fazer com que ela seja, sei lá, a futura pastorzinha, né? Esse já foi meu apelido, não sei se você sabe. Isso é doutrinação. Então qual é a ideia desses grupos? Acuse-os do que você faz. Você doutrina, mas você não tá doutrinando não, tá? Isso aqui é só ensinar valores, ensinar a criança no caminho certo. Isso não é doutrinação. Ah, mas você tá comparando coisas diferentes. Eles estão ensinando crianças a serem gays e eu estou ensinando crianças a seguir o caminho correto. Não, não tem ninguém ensinando criança a ser gay. Isso chama-se espantalho. Vou dar um exemplo de espantalho pra você. Quando a gente fala que na escola tem que ter educação sexual, você acha que a gente vai ensinar crianças a fazer sexo. Isso é um espantalho. Aí eu te pergunto, o que é educação sexual? O que realmente pode fazer com que uma criança entenda que um adulto não pode tocar em partes íntimas dela? Educação sexual. Ah, mas isso é coisa de papai e mamãe, que tem que ensinar é papai e mamãe. Você consegue entender que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa? E que fora da sua bolinha classe média, nem todo mundo tem acesso a isso. Pelo contrário, tem muito adulto por aí que tem filho, que não sabe o que é uma camisinha, que não sabe o que é uma IST. Tem gente que não sabe. E aí, se você vive nesse mundinho seu, classe média, que todo mundo sabe as coisas, e você acha que por saber todo mundo vai passar esses conhecimentos, você tá fora de bolhas. Eu cresci numa família conservadora, que eu amo, que eu tenho muito apreço, mas que é conservadora. A explicação que eu tive sobre sexo, sobre o que é sexualidade, foi uma explicação pífia, foi uma explicação ruim. A explicação que eu tive na escola foi muito melhor, muito mais assertiva, pra eu entender o que é o meu corpo, como funciona o meu corpo. Eu te pergunto, por que você quer proibir isso? Por que é tão interessante pra grupos religiosos fazer com que crianças sejam burras? Porque essa é a verdade, burrice. Se você tem uma criança e ela não vai saber como funciona o corpo dela, por que um adulto não pode tocar o corpo dela, você tá fazendo com que essa criança seja mais vulnerável. E assim, sendo sincero, a infância é uma fase de formação. Uma criança que nasce com educação, alimentação, saúde, num espaço seguro, espaço adequado e sem medo. Medo, a palavra é essa, medo. Uma criança que não tem medo de ir pro inferno por entender como funciona o seu corpo, é uma criança que tende a se tornar um adulto funcional. Um adulto que não depende do outro pra fazer alguma coisa. Um adulto que não depende de um cara com um livro, lendo esse livro e interpretando pra ele. Uma criança que se torna um adulto capaz de ler um livro e tirar suas próprias conclusões é uma criança assustadora pra esse sistema. Mas aí eu te pergunto, quando é diferente? E quando essa criança cresce e continua sendo essa pessoa que precisa de uma outra pessoa pra poder tirar conclusões pra ela, uma outra pessoa pra interpretar as coisas pra ela, uma outra pessoa pra dizer o que ela deve fazer. Isso não é uma coisa, no mínimo, proposital e muito, sabe, interessante pro sistema que a gente vive? Não é interessante a gente ter adultos que não sabem o que eles querem nem o que eles são? Não é interessante ter adultos que não sabem porra nenhuma? Sim, é muito interessante. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve pra onde correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê?
tomar essa decisão, pegar uma mulher com que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Você está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não, Não é assim? não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qualquer? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera. Tem um acento aqui para você ver. Uma criança que não está nesse projeto de obediência que as religiões e grupos políticos, ideológicos têm para essa criança, não é uma criança completa, não é uma criança feliz e saudável. E eu não estou dizendo, nem pregando que nós devemos criar crianças fora de caixinhas ou dentro de caixinhas. Não. Você quer apresentar o seu filho para a sua religião, eu acho saudável. Mas a partir do momento que você entende que a sua criança ela é uma, sei lá, uma continuação de você, uma parte de você, você está errada. Uma criança que tem a liberdade de conhecer o mundo como ele é, e não só uma visão de mundo muito perpetuada por você e por quem você acha que deve ser perpetuada, é uma criança limitada. Eu fui uma criança limitada. O que a igreja diz? Joio não se mistura com trigo. Você não deve conhecer outras religiões. Você não deve ler outros livros. Ah, mas a minha religião não é assim. Ok, maneiro. Mas você sabe muito bem que isso não é uma regra e que isso não é nem maioria. Pelo contrário, a maioria das religiões, isso eu afirmo sem medo nenhum, são religiões que não querem que você saia desse ciclo. Não querem que você conheça o mundo. Ah, o mundo, a palavra o mundo. Lá fora tal coisa acontece, hein? Ó, vão te oferecer droga, ó. Vão botar droga na sua bebida se você for em festa. Não vai em festa. Você percebe que as religiões têm como objetivo criar um espantalho do mundo para que você nunca tenha acesso ao contraditório? Não é claro isso? E é claro, existe o contrário também. Existe esse mundo que cria um espantalho da igreja e diz que a igreja é um lugar ruim, com pessoas ruins. Isso não é verdade. As igrejas, os templos, os espaços de oração, de reza, os espaços de fé não são lugares feitos de pessoas infantilizadas ou infantis. Isso não é uma regra, mas isso é muito interessante para um líder religioso que quer ter pessoas ali para ganhar dinheiro. O grupo religioso que mais quiser ganhar dinheiro, ele vai fomentar a ideia de que você precisa obedecer a todo custo. Você não pode questionar e você não pode pensar. Tem líder religioso por aí dizendo que você não deve mandar o seu filho para a faculdade. Ele não deve ir para a faculdade, porque vão corromper essa criança, vai se tornar um esquerdista, um não sei o quê. Mas a real não é isso. Ele não quer que a criança vire uma outra coisa, vire um degenerado do Satanás. Esse líder religioso quer que você não tenha acesso à contradição, não tenha acesso a coisas diferentes do que foi apresentado durante a sua vida. Não é sobre deixar de ser religioso. Existem diversas pessoas religiosas que são intelectuais, formados e formadas, mas isso não é interessante para um cara, um charlatão que quer dinheiro. Então ele quer que seu filho seja um imbecil, quer que seu filho não tenha formação técnica, não tenha formação, sabe, emancipadora, que não seja só técnica, que não seja só a nível de apertar um botão e fazer coisas mecanicamente, tipo um robô. Essas pessoas não querem que seus filhos, suas filhas, saibam muito mais do que ler livros, sem ler livros. Não sei se você reparou, mas tem um vídeo aqui que eu vou colocar aqui, ó. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Você criou pra ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida? Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, eu tenho um sonho é ter um doutor na minha família. Mestrado, doutorado, rabalado, cabacaba, lagabaga, lagabaga, lagabaga. Vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Acabou sua vida. Aí você vem pra igreja, o que eu errei? Você, papai, mamãe, se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. E aí, Brasil, quem diria, hein? Em meio a essa semana, uma polêmica. Olha aqui na localização onde que eu estou hoje passeando com meus filhos. É claro que nesse caso aqui, desse vídeo, é uma maldade, mas existem diversas pessoas no nosso dia a dia que elas têm uma leitura que ela, sabe, uma parada com analfabetismo funcional. E lembrando que analfabetismo funcional não são xingamentos. Tem muita gente aí que usa isso como xingamento, mas não é xingamento. É uma característica aí que a gente pode ver que é usada como interesse de uma classe dominante. Então, assim, se você conversar com a maioria das pessoas do seu dia a dia, fora da sua bolha classe média, e você conversar com elas, assim, de forma generalizada sobre religião, você vai notar uma coisa muito específica. Os textos são literais. Nada é cabalístico, digamos assim. Nada é interpretativo. Acho que cabalístico nem é a palavra aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Nada é sobre você ler e tentar entender qual é a mensagem. Tudo é sobre literalidade. É isso e é assim porque sim e acabou. E o alvo mais fácil disso são quem? Crianças. Em outro vídeo eu vou estar falando um pouco melhor disso. Meu tempo tá um pouco curto aqui, tem que meter o pé agora. Mas deixa um comentário aqui, se você discordar, se você concordar. Vamos conversar sobre esse assunto, tentar desenvolver esse assunto. E num outro vídeo a gente vai falar melhor sobre isso, beleza? Enfim, fico por aqui. Tchauzinho.